Ontem falaram um monte, né? O presidente falou um monte, falou em Brasília, falou em São Paulo. E eu lembrava ontem um programa de grande audiência da Band é o MasterChef. E o MasterChef é legal por várias razões. Uma das razões é você vai, faz o prato, os candidatos fazem o prato lá, eles preparam, usam os ingredientes, às vezes são os mesmos e tal. E tem a hora em que os jurados vão experimentar e vão dizer, falta tom perro, tá sobrando isso daqui. Os jurados é que vão dizer o que aconteceu. Então, ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez o prato dele. Misturou um monte de coisa, xingou, falou coisas que são visivelmente inconstitucionais, resolveu que a Constituição ele pode seguir um pedaço e não o outro, enfim. Aí vem o dia seguinte, 8 de setembro, e vem o 9 de setembro, e vem o 10 de setembro, os jurados, né, vão se posicionar. Quem são os jurados? Os jurados são o Arthur Lira, que deve falar daqui a pouco, são o Rodrigo Pacheco, que também ainda não se manifestou depois das falas do presidente, o Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, os outros atores políticos, os deputados de uma forma geral, as bancadas, os senadores, os tomadores de decisão do Brasil, o mercado, e todos vão se posicionar, e essas abóboras se posicionando é que constituem o efeito real daquilo que falou o presidente da República. Nós podemos julgar o que falou o presidente da República pelas palavras que ele selecionou, e nós podemos julgar o que falou o presidente da República pelos efeitos produzidos naquilo que ele falou. O presidente, de uma forma muito clara, ele assumiu um compromisso com a eleição de outubro de 2018 de governar o Brasil e realizar uma série de transformações até o último dia do seu mandato. Reeleito ou não, isso é outra discussão, até o último dia do seu mandato, que eu não sei se acaba no dia 31 de dezembro de 2022 ou é o 1º de janeiro de 2023, mas enfim, na hora que ele passa a faixa, que é 1º de janeiro de 2023, acabou o compromisso dele. Mas o compromisso dele é uma obrigação, não é um direito. Ele não tem o direito de governar o Brasil, ele tem a obrigação de governar o Brasil. Ele não tem o direito de escolher se ele vai conversar ou não com o presidente da Câmara, conversar ou não com o presidente do Senado, se ele vai conversar ou não com o presidente do Supremo, se ele vai ou não seguir as leis. O presidente da República, ao assumir o compromisso de governar o Brasil, e ele teve o direito de ser candidato, ele não tinha obrigação de ser candidato, ele assumiu uma obrigação. E a obrigação é ser presidente da República. Não é um direito, é uma obrigação. Ele pode exercer o seu direito de renunciar. Ele, no entanto, se resolver que vai ficar, e aparentemente tem dito várias vezes que ficará, ele tem a obrigação de desempenhar o seu papel segundo a Constituição brasileira. E é um caso extraordinário, retórico, de presidente que cita a Constituição e cita a liberdade para agredir a Constituição e agredir a liberdade. E agredir a liberdade ao namorar com o golpismo. E ao namorar com o golpismo, a primeira vítima do golpe, a primeira vítima de um Estado controlador é a liberdade. Sempre citando ele os exemplos de falta de liberdade no mundo, Venezuela, Cuba, e que são reais. E dizendo que os outros não estão cumprindo a Constituição quando ele tem a obrigação de cumprir a Constituição e está dizendo que vai selecionar os artigos da Constituição que ele vai cumprir. Porque uma das obrigações do presidente da República é cumprir as ordens judiciais. Motivo de impedimento. Não cumpriu ordem constitucional, motivo de impedimento. E ele anunciou que não cumprirá ordens judiciais que partam de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso Alexandre de Moraes. Ele não tem esse direito. Ele tem a obrigação de cumprir as ordens judiciais, não importa quem seja o magistrado, porque o magistrado, quando coloca aquelas vestes, ele é o poder judiciário. Ele não é
o Alexandre de Moraes, ele não é o Barroso, e eu não estou sendo ingênuo, não. Estou falando o que diz a Constituição. É evidente que o Alexandre de Moraes não deixará de ser Alexandre de Moraes, o Barroso não deixará de ser Barroso, o Gilmar não deixará de ser Gilmar, mas a Constituição prevê que não importa quem seja o magistrado, até que a sua ordem seja reformada, e no caso do Supremo Tribunal Federal, uma ordem de um ministro individual pode ser reformada pelo plenário, a decisão é válida e todos os brasileiros têm que cumprir, inclusive o presidente da República. Ele não pode simplesmente decidir que trecho da Constituição ele vai seguir. Então, o presidente quer brincar de Jânio Quadros? Ele pode renunciar. Quer brincar de João Goulart? Ele pode. Quer brincar de Fernando Collor? Ele pode brincar. Só que as consequências da brincadeira, elas aparecem. E as consequências da brincadeira, elas se voltam contra o brincalhão. Só que não tem graça nenhuma o que o presidente falou ontem. Não tem nenhuma graça desafiar o poder constituído. Não tem nenhuma graça chamar um ministro do Supremo Tribunal Federal de canalha. Não é para isso que ele foi eleito. Ele foi eleito para transformar o Brasil. E o brasileiro vive os desafios no dia 7 de setembro, 8 de setembro, 9 de setembro. Ontem, quando o Márcio Campos, repórter do Jornal da Band, entrou no ar numa das aparições dele, lembrou isso. Né? Temos o desafio do dia 8 de setembro, 9 de setembro. E assim vai. Aí tem o 8 de janeiro, o 7 de janeiro, né? o 7 de abril do ano que vem. Todos os dias a gente tem que pagar as contas, tem que pagar a luz, que está cara. O que ele está fazendo para isso? A inflação que está subindo, o que ele está fazendo para isso? Ele não falou na palavra inflação no discurso de Brasília e no discurso de São Paulo. Ele não falou sobre carne, ele não falou sobre auxílio emergencial, ele não falou sobre Bolsa Família, ele não falou sobre pobreza, ele não falou sobre combate, não falou em vacina, não falou em coronavírus, não falou nada. Ele ficou gritando. Frases curtas, pouco complexas, bem curtas. Chamadas, palavras de ordem contra autoridades. É lamentável o que aconteceu.